iniciar a nossa reunião com a ambientação Vida Feliz, lição 129, com a nossa irmã Carla. Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo Espírito de Joana de Ângeles, lição 129. Ainda é tempo de recompores uma situação infeliz que está ficando para trás. Enquanto estás no caminho com o outro, há oportunidade para refazer e corrigir. Se ele não aceita a tua disposição, o problema já não é teu. Enquanto, porém, não te disponhas ao ato nobre, permaneces em débito. O mau momento ocorre sempre. A manutenção dele é opcional do capricho humano. Saneia-te com a disposição superior de não conservar lixo emocional, buscando todo aquele com quem não foste feliz, a fim de retificar a situação. Aqui estamos com os nossos corações agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa que nos recebe, com esses fluidos positivos, com esses irmãos que prepararam de há muito este ambiente. Abençoa a nossa irmã que fará o estudo, abençoa a todos nós aqui presentes. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. E nesse momento, vamos chamar a nossa irmã Fátima Moscoso, que frequenta o céu, irmã daqui do nosso centro, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, introdução, item 4, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Vamos vibrar com a nossa irmã. Paz e alegria aos corações amigos. Como a nossa irmã falou, vamos dar início ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a introdução 4, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Vamos começar então a falar sobre Sócrates, né? Porque como é que a gente vai saber quem foram esses irmãos quando é citado no Evangelho segundo o Espiritismo? O Sócrates, ele viveu no ano de 470 a 399 a.C. Ele morreu aos 71 anos. Ele foi condenado à morte. Por que ele foi condenado à morte? Ele foi condenado à morte por um tribunal ateniense, sob a acusação de corromper a juventude e de negar os deuses da cidade. Mas por que esses atenienses ficaram tão fixados em Sócrates? Por quê? O que será que ele dizia que incomodava naquele momento aquelas pessoas? Porque ele não roubava, ele não matava, ele era um filósofo. Mas antes dele ser filósofo, ele veio de uma família humilde. Ele foi escultor, ele serviu ao exército ateniense durante 3 temporadas. Depois que se aposentou, é que ele passou a exercer os dons pelos quais é mais conhecido. Isso depois da aposentadoria, então ele já tinha uma certa idade. Ele não era novinho, seus 20 anos, né? Porque às vezes as pessoas acham, filósofo, tinha a cabeça de jovem. Não. Ele já tinha vivido, né, aquele seu trabalho, feito várias coisas. Com a maturidade, ele começou a exercer aquilo que mais lhe agradava, que era o de educador e de filósofo. Então, ele era as duas coisas, educador, né? Será que tem alguma coisa a ver também com filosofia ou educador? Por que educador, né? Porque ele tinha tanta ligação com a questão da educação. Sócrates, ele tinha um lema. Ele, enquanto educador, ele não dava respostas.
o professor também não dá resposta. Então deve ser isso aí, né? O professor também não dá resposta. O professor leva o aluno a pensar. E era exatamente isso que Sócrates fazia. E tem uma frase que todos, quando escutam, já ligam imediatamente a Sócrates. Alguém se arrisca a dizer qual é essa frase? Vou dizer, e vocês vão me dizer se ela realmente tem ou não ligação com Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Já ouviram falar dessa frase? A nossa irmã lá já ouviu. Só que não temos, assim, uma certeza ferrenha com relação a isso. Porque não tem nada escrito em Platão que fale sobre tenha sido Sócrates que tenha criado essa frase. Mas existe uma inscrição na entrada do templo de Delfos, uma inscrição dizendo: conhece-te a ti mesmo. Então, a gente chega à conclusão que, como Sócrates tinha aquela filosofia do autoconhecimento, ele deve ter se encantado por essa frase e deve ter começado a utilizar: conhece-te a ti mesmo. Porque enquanto filósofo, ele questionava muitas coisas para as pessoas. E aí essa frase acabou se ficando ligada ao nome dele. E tem uma outra frase também que as pessoas, ao dizerem, acham que Sócrates nada sabia. Alguém sabe essa frase? Só sei que nada sei. Mas Sócrates era um filósofo, um educador. Como é que ele podia dizer que só sei que nada sei? Existe também essa questão, uma versão que explica que a frase só sei que nada sei foi proferida por Sócrates quando o oráculo declarou que ele era o homem mais sábio da Grécia. Então, quando disseram para ele que o oráculo, quando entraram numa caverna, eram os deuses, naquela época, e aí perguntaram para o oráculo quem era o homem mais sábio, e o oráculo disse que era Sócrates. Sócrates não concordou com aquilo. E ele saiu fazendo uma pesquisa para saber, E aí, perguntando, questionando as pessoas, ele descobriu o seguinte, que ao perguntar para o artista, aquele grande artista, ele falava tudo sobre a arte, mas também dizia que sabia de outras questões também. Quando ele chegava ao político e perguntava, o político respondia várias coisas com relação à política, mas também afirmava que sabia das outras áreas. Por isso Sócrates disse que ele realmente era o mais sábio, porque ele sabia que ele não sabia de tudo. Então, não é que ele não soubesse das coisas, mas ele tinha consciência de que nós não sabemos de tudo. E que aquelas pessoas que se diziam sábias, elas eram muito orgulhosas e vaidosas, achando que a sabedoria naquela área era uma sabedoria global. E ainda ele coloca o seguinte: Sócrates se considera ignorante porque não tem certeza, afirmando também que o conhecimento absoluto ou com certeza só existe nos deuses, quer dizer, em Deus. Só Deus tem o conhecimento total. O conhecimento é uma coisa que nós vamos adquirir sempre. Porque se existisse outro que tivesse todo o conhecimento, essa pessoa também seria Deus. Então, o único que tem todo o conhecimento é Deus. Nós somos aprendizes que
que estamos adquirindo paulatinamente os conhecimentos e as informações. E isso não é tristeza para nós não, gente. É alegria por saber que nós vamos estar o tempo inteiro conseguindo caminhar e aprendendo coisas novas a cada dia. Sócrates, também com relação à morte, ele dizia o seguinte: ninguém sabe o que é a morte, nem se porventura será para o homem o maior dos bens. Todos a temem, como se soubessem ser ela o maior dos males. Então a gente, às vezes, a gente teme a morte, como se fosse o maior dos males. Mas Sócrates dizia que, será que não é o maior bem? Então, ele até levava as pessoas a começarem a refletir e a perder esse medo sem explicação. Claro que a gente tem que preservar a nossa vida. Esse medo existe até para que a gente não cometa o suicídio, de qualquer tristeza a gente abandonar essa vida. Mas a gente não deve ficar com um temor profundo com relação à morte. E Sócrates, também ele era muito justo. E ele, quando foi condenado à morte, ele chama Críton e fala o seguinte: eu estou devendo um galo ao Asclépio. E aí, eu não posso morrer sem pagar essa dívida. Então, ele pediu para Críton fosse e pagasse o galo que ele devia ao amigo, porque ele precisava ter sua consciência tranquila de que cumpriu com todos os seus deveres, de não estar devendo nada a ninguém, de estar sempre fazendo o correto. E também temos, vocês já devem ter ouvido falar sobre as 3 peneiras, a verdade, a bondade e a necessidade, que também são de Sócrates. Quando a gente fosse dizer alguma coisa, fazer uma divulgação, que nós primeiro soubéssemos se era verdade, se aquela informação era boa e se havia necessidade daquela informação, porque às vezes ela é verdadeira, mas não tem necessidade, porque não vai ser bom. Então tem que passar pelas 3 peneiras. A maior preocupação de Sócrates era levar as pessoas, por meio do autoconhecimento, à sabedoria e à prática do bem. Então, essa era a grande preocupação de Sócrates: fazer com que nós todos nos conhecêssemos, soubéssemos como nós somos verdadeiramente, porque nós podemos apresentar uma forma de ser, mas não ser daquela forma. Então ele dizia para que a gente pudesse se autoconhecer para poder viver na prática do bem. Que nós devemos nos ocupar menos com as coisas, com as riquezas, a fama, o poder, as coisas materiais. Ele dizia: não se preocupe tanto com essas partes. Não é essa parte que vai importar para a nossa vida eterna. E passarmos a nos ocupar com nós mesmos. Então, sempre voltado para o autoconhecimento. Porque ao nos conhecermos, nós vamos perceber que esses valores materiais são passageiros. São importantes para aquele momento em que estamos vivendo, precisamos nos alimentar, precisamos nos proteger das intempéries do tempo, precisamos nos vestir, mas somente para isso, porque essas coisas todas vão ficar por aqui. Então ele dizia o tempo inteiro: precisamos nos conhecer, e conhecer a si próprio é conhecer a lei divina. E tem o Platão, porque Sócrates, ele tinha o discípulo Platão,
Foi o primeiro teórico idealista, e ele escreveu, Platão, sobre amor, amizade, política, justiça, imortalidade da alma. Platão é um dos maiores pensadores da Grécia, tem até uma estátua de Platão. Ele foi discípulo, de Sócrates, e ele foi que escreveu toda a filosofia de Sócrates, todas as ideias de Sócrates, porque Sócrates não escreveu nada, ele foi como Jesus, ele só falou. A felicidade de Sócrates era o bem da alma, que só podia ser atingido por meio de uma conduta virtuosa e justa. Então, muitas das vezes nós buscamos a felicidade. E a felicidade para Sócrates e os ensinamentos que ele dizia, colocava para as pessoas, que era o bem da alma, que só podia ser atingido por meio de uma conduta virtuosa e justa. E as principais ideias de Sócrates foram então relatadas por Platão. E antes de Sócrates lançar-se em busca de qualquer verdade, o homem precisa se autoanalisar e reconhecer sua própria ignorância. Sócrates, até tem uma passagem em que ele dizia que as pessoas têm já o conhecimento dentro de si, só precisam começar a buscar e trazer à tona esse conhecimento. Tanto que ele, num diálogo com um homem agricultor, ele fez tantos questionamentos para esse homem, que no final o homem estava falando sobre a teoria de Pitágoras, porque a área, o metro quadrado, era um homem rude, agricultor, mas ele tinha esse conhecimento nato dentro dele. Ele só precisava de orientação. E é assim que a gente faz enquanto professor. A gente vai fazendo com que o aluno pense sobre aquilo, traga aquele conhecimento, faça a assimilação do que ele já ouviu com aquilo que ele está ouvindo agora, e ele vai fazendo as conexões e vai aprendendo. Algumas frases de Sócrates. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Então, é o que ele dizia, Só sei que nada sei. O início da sabedoria é a admissão da própria ignorância. Não penses mal dos que procedem mal. Pense somente que estão equivocados. Muito sábio, Porque muitas das vezes o que nós acabamos fazendo? Se a gente vê uma pessoa fazendo mal, a gente julga, a gente condena e a gente traz para a nossa ambiência psíquica vários sentimentos do mal e atraindo outros irmãos pensando exatamente daquela forma. Então, quando ele diz que não penses mal dos que procedem mal, pense somente que estão equivocados. Então, que a gente sempre tenha aquela caridade para aquele irmão que ainda está errando. Porque nós somos felizes por estarmos aqui conhecendo todos esses ensinamentos. Mas será que aquelas pessoas que ainda praticam mal também já estão com esse conhecimento? Então vamos ter piedade, vamos orar para que eles possam um dia ter o seu despertar. A verdade não está com os homens, mas entre os homens. Então nós não temos a verdade está entre nós. Ninguém é possuidor único e universal da verdade. Todos nós poderemos conhecer a verdade.
Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a verdade está ao alcance de todos nós. Todos nós podemos conhecer a verdade. A verdade não está no poder de a pessoa, eu estou aqui na frente, eu tenho a verdade? Não. Sônia tem a verdade, Paulo tem a verdade, Carla tem a verdade. Todos nós temos a verdade. Basta a gente buscar como? Conhecendo o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos. Então, vamos dar início no Evangelho, no item 4, onde fala do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, for errôneo concluir-se que a sua doutrina auriu-a ele na dessa seita, e que, se houvera vivido noutro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Então aqui está sendo colocada exatamente essa questão dos precursores. Sócrates foi um precursor e aqui está reafirmando que nenhuma ideia jamais irrompe de súbito, porque Deus, Ele prepara tudo. E é igual o campo do agricultor. A pessoa comprou uma terra e resolve fazer um plantio. Se ele chegar lá, naquela terra, do jeito que está, e colocar lá as sementes, será que ele vai ter um bom resultado da sua colheita? Se aquela terra está lá, parada durante milênios, muitos anos, sem nada, como é que será essa colheita? Agora, se esse mesmo homem pega essa terra, ara, coloca nutrientes, prepara o solo, faz ela ficar menos dura, fazendo ela ficar mais arenosa, de forma que a água penetre nas raízes da planta, e semeia. Qual dos dois terrenos terá uma melhor colheita? Assim somos nós. Deus mandou os precursores exatamente para preparar os nossos corações, para ouvir os ensinamentos que veriam com Jesus. Então Sócrates, quando começa a colocar a questão do conhece-te a ti mesmo, ele colocou uma forma de arenar, de fazer com que os nossos corações começassem a ficar preparados para as novas informações. Depois, em chegando o tempo, envia Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos e reuni-los em corpo de doutrina, que foi a chegada de Jesus, né? Então, Deus manda os precursores, os homens também espíritos de luz, porque não era qualquer um, né? Porque teriam que já ter vivenciado, vivido, né? Ter aprendido aquilo que iria começar a fazer com que os nossos corações se preparassem para a grande chegada. Desse modo, não surgindo bruscamente, a ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la. Olha aí, porque não é uma ideia nova, já teve aquela sementinha que naquele tempo lá de Sócrates pode não ter germinado com tanta força, mas o solo já estava mais maleável. Tal o que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Sócrates, como Cristo, nada escreveu,
Foi o que eu falei, né? Sócrates também não escreveu e nem o Cristo. Ou, pelo menos, nenhum escrito deixou. Com o Cristo, teve a morte dos criminosos. Como o Cristo teve a morte dos criminosos. Ele também foi morto, né? Vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro. Então, Sócrates, ele também foi assassinado exatamente por mostrar a virtude real, né? A do bem, da caridade, de conhecer a si mesmo. Simulacro é cópia de algo mal feita, porque quem estava no poder, eles queriam que todos obedecessem sem questionar, sem pensar se estava certo ou se estava errado. E Sócrates veio balançar com isso daí. Não, a gente não pode fazer dessa forma, temos que pensar. Olha aí, a semente da fé raciocinada. Do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que lhe ministrava, também ele foi acusado pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre os houve em todas as épocas, por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Então, sempre acontecem essas coisas quando surge algo que vai desestabilizar o outro, aquele que está no poder. Quando a doutrina espírita surgiu, quantas perseguições não tiveram os espíritas? Quantas vezes, né, fomos ter ser fichado? Mas, como diz, a verdade vai libertar. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não teve como ficar escondido. Não teve. Porque os ensinamentos do Cristo continuam até hoje. E a codificação da doutrina espírita vem trazer de uma forma clara e precisa todos esses ensinamentos para todos nós. Porque a verdade não é de um. Por isso que a doutrina espírita, ela surgiu em todos os cantos do planeta. Não veio através de uma única pessoa. Aos que considerarem esse paralelo uma profanação e pretendam que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, diremos que não era pagã a de Sócrates. Sócrates não era pagão, pois que objetivava combater o paganismo da época. Que a de Jesus, mais completa e mais depurada do que aquela, nada tem que perder com a comparação. Que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída, que ao demais trata-se de um fato da história que ninguém será possível apagar. Então, não diminui nada dizer que Platão e Sócrates foram os precursores do Cristo, porque eles foram. As ideias, se a gente estudar um e o outro, vamos ver que são muito semelhantes. Eles vieram na frente para exatamente arar a terra, para que nós pudéssemos recolher essas sementes que o Cristo nos trouxe de uma forma mais salutar. O homem ha chegado a um ponto
em que a luz emerge por si mesma de sob o alqueire. Ele se acha maduro bastante para encará-la de frente, tanto pior para os que não ousem abrir os olhos. Chegou o tempo de se considerarem as coisas de modo amplo e elevado, não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses de seitas e de castas. Então a luz, ela não está mais embaixo do alqueire, ela está em cima, iluminando a todos nós. Agora, nós é que precisamos abrir os nossos olhos para ver essa luz. Além disso, estas citações provarão que, se Sócrates e Platão pressentiram a ideia do Cristo em seus escritos, também se nos deparam os princípios fundamentais do Espiritismo. Porque a doutrina espírita nada mais é do que ser colocado de uma forma mais palpável para nós os ensinamentos do Cristo. Então, Platão, Sócrates prescenderam Jesus arando a terra. Jesus veio e trouxe toda a sabedoria para que nós pudéssemos adquirir a felicidade. A felicidade que Sócrates já colocava, que era fazer o bem, que era estar em paz. E que nós possamos carregar essa paz. Agradecemos a nossa irmã Fátima pelo estudo. Irmãos, vamos fechar nossos olhos para melhor concentração. Senhor, aqui estamos diante de vós, pedindo, Senhor, por todos nós, por esses irmãos que aqui se encontram, que se faça presente, Senhor, as vibrações de amor, de saúde, que os nossos irmãos nesse momento recebam um abraço fraterno e amigo, através desse passe, representando, Senhor, o vosso amor. Que todos possam ter a certeza da vossa presença em vossas vidas. Que o vosso amor, a vossa luz, se torne, Senhor, presente na vida de cada um. Abençoa, Senhor, a todos os nossos irmãos, que possam retornar aos seus lares, levando esta paz do ambiente. Graças a Deus.